eu e você fomos feitos de barro. E o barro é um material que você não, não vê aí nenhum supermercado comercializando barro, né? Não tem, não? Não tem. Existe nos Estados Unidos, e na época antiga, né, no passado, acho que o começo da era industrial tinha um negócio chamado a Corrida do Ouro, que era o quê? Eles descobriram o ouro, né, as jazidas de ouro, as minas, aí fazia aquelas corridas para buscar o ouro, que é um negócio precioso, que as pessoas andam em busca. E as pessoas se sacrificam, tem uns caras lá, não sei se vocês viram, há alguns anos atrás, teve aqueles mineiros, né, que foram lá no Chile, né, aí entraram lá numa mina, daqui a pouco deu uma explosão lá, e fechou a tampa da mina, e eles ficaram lá, não sei quantos meses lá dentro, tiveram que fazer um trabalho de resgate com eles, para tirar eles dentro da mina, porque eles estavam ali em busca de quê? De ouro, porque o ouro é uma coisa valiosa. Você já viu alguma vez na vida, na história, umas pessoas, alguém no mundo fazendo isso em busca de barro? Já ouviu falar na corrida do barro? Não tem, porque o barro não vale nada. Mas imagine se você faz uma casa de ouro. É. Isso, irmãos, é a essência e a mensagem do Evangelho. Nós somos barro, nós somos nada, e Cristo é tudo. Tudo em nós. Observe bem, nós somos barro. Eu agora vou inverter a história para vocês compreenderem bem o que Cristo faz. Vocês acham que os anjos de Deus são feitos de barro também? Consegue imaginar do que são feitos os anjos de Deus? Eles são feitos de matéria, mas é uma matéria que nós não compreendemos. Quando você vai para o livro de Ezequiel, lá fala Lúcifer. Ele não diz Lúcifer, né? Mas ele fala aqui do querubim. Você já leu a história na Bíblia já? O querubim ungido, né? Que andava no meio das pedras afogueadas. Aí ele diz assim: perfeito eras nos teus caminhos. Um anjo de Deus, ele é perfeito, que é o que eu não sou e o que você não é. Um anjo de Deus, ele é perfeito, ele é feito de material diferente. Aí diz que esse anjo, querubim, ele tinha lá algumas pedras, né, no seu... Eu não sei, eram 10 pedras diferentes. Só sei que entre elas estava o diamante, estava o berilo, estava a safira, estava o ônix. Depois tu entra na internet e calcula para saber o preço dessas pedras aí, a grama. Ainda ontem, antes de ontem, um rapaz estava comigo lá no trabalho e ele pesquisou lá a grama do ouro. Diga quanto é uma grama de ouro. 1 grama. É. 1 grama de ouro. Rapaz, ele viu lá que era 300 e pouco reais. 1 grama, né? Quer dizer que 10 gramas dava 3.000 reais, né? Uma pedra de esmeralda. Observe bem. Lá naquele querubim que é descrito em Ezequiel, fala que tinha nele, né? Essas pedras, safira, esmeralda. Quando você foi criado, tinha também? Não tinha. Só tinha o quê? Barro. Observe. Só tinha barro. É o que nós somos. Pó. Barro. Mas aí, como eu falei para vocês, eu vou inverter a história para que a gente compreenda bem como o que a Bíblia fala é verdade acerca de Cristo. Cristo é tudo. O que é que acontece? Cristo, ele pega o barro e coloca o que no barro? Lá em Gênesis 1, 28 a 29, ele fala que ele pegou o barro e colocou no barro a imagem e a semelhança de quem? De Deus. Ele não está dizendo que você é a imagem e semelhança de Deus, mas está dizendo que ele colocou lá. E ele coloca, se ele quiser, a imagem e semelhança de Deus no barro. Nós somos feitos de barro, um material inferior, que não chega a se comparar com o que é feito os anjos. Mas, quando Cristo coloca em nós a semelhança de Deus,
nós nos tornamos algo de valor. Não porque sejamos de valor, mas porque ele transformou algo de valor. Eu descobri uma coisa interessante na Bíblia, irmãos. Que os salvos, os filhos de Deus que tiveram o privilégio de subir com Cristo, né? Os filhos de Deus feitos de barro, que forem resgatados desse mundo e forem viver com Cristo no céu, eles serão, a Bíblia diz isso, reis e sacerdotes. Reis, você vai na Bíblia, eram os dois maiores títulos que havia. E a Bíblia diz que nós, feitos de barro, no céu, seremos reis e sacerdotes. Significa isso? No céu, um anjo não é rei e um anjo não é sacerdote. Preste atenção. Um anjo de Deus no céu, ele não é rei e não é sacerdote. E Cristo pega eu e você aqui na terra, feitos de barro, entendeu? De uma coisa sem valor. E quando você tem fé nele, você é salvo, você vai para o céu e no céu você é um rei e um sacerdote. Quando você chegar em um país, em um planeta distante, Vera, quando você chegar em um planeta longínquo do universo e disser assim, olha, está chegando aqui um resgatado da terra, vai haver uma comitiva imensa para lhe receber, porque você vai ser a maior autoridade do lugar. Por quê? Porque não vai haver outra pessoa lá, feita de barro como você, que tenha sido resgatada como você. E por isso você se torna uma autoridade inigualável no céu. Preste atenção. Mas você mesmo é o quê? Aqui. Barro, pó, você não passa disso. Quando isso acontecer com você, vai ser o quê? É você que vai conseguir? É Cristo que vai fazer. Entendeu? Porque a Bíblia diz isso. Ele pega a imagem de Deus e coloca no barro. Não sei se vocês já ouviram falar, no Apocalipse fala dos 24 anciãos. Já ouviram essa expressão no Apocalipse? Os 24 anciãos. Vocês sabem quem são os 24 anciãos? Na Bíblia não diz, mas eu já vi, eu não sei se foi no Espírito de Profecia. E existem também teólogos que defendem essa ideia. Que os 24 anciãos, eles foram aqueles que ressuscitaram quando Cristo morreu. Lembra que quando Jesus morreu, disse que teve um terremoto, abriram suas sepulturas e disse que alguns que dormiam no pó da terra ressuscitaram? Quando Jesus subiu ao céu, lá diz que Jesus passou mais ou menos 500 dias, depois que ressuscitou, passou 500 dias conversando com os apóstolos e disse que essas pessoas que ressuscitaram estavam ali com Jesus, né? Quando Jesus subiu ao céu, ascendeu ao céu, eles subiram com Jesus no céu e eram 24. E são os 24 anciãos do Apocalipse. Observe bem. Pessoas, eles aparecem, quando você for ler o Apocalipse, preste atenção. Eles são pessoas de status no céu. Entendeu? No céu tem anjos feitos de um material melhor. Mas eles que foram resgatados da terra, feitos de barro, têm uma função mais importante do que a dos anjos. Eles sentam em tronos. Eles assistem diante de Deus. O Apocalipse também fala de uma classe especial chamada os 144 mil. 144 mil. Quem você acha que são os 144 mil? São anjos ou são seres humanos? São seres humanos, entendeu? A Bíblia deixa claro isso. Os 144 mil são seres humanos. Que seres humanos são esses? Serão os seres humanos que estarão vivos na terra e combatendo a besta e a sua imagem no tempo do fim. Ou seja, são 144 mil seres humanos que estarão do lado de Cristo e que estarão vendo Jesus voltar nas nuvens dos céus. Eles não irão passar pela morte. É um privilégio, mas ao mesmo tempo é um grande sacrifício, porque existem certas circunstâncias no mundo em que é melhor morrer do que passar por elas. A grande maioria das pessoas vai preferir morrer do que passar pelo que os 144 mil irão passar.
Porque eles irão saber o que significa sacrifício, abnegação, entrega. No Apocalipse fala que eles são descritos assim: esses aqui não amaram a própria vida. E não amar a própria vida significa exatamente isso: você não se importar com o seu bem-estar, não se importar com os seus interesses. Não, você agora aqui, está dizendo aqui que você vai ser obrigado a trabalhar no sábado, porque o sistema vai impor, todos, né? E ele disse: eu não quero saber disso aí não, vou me sacrificar. Eles vão abrir mão. E esse é apenas um dos pontos que eles vão abrir mão, né? Porque haverá outros pontos ainda. E eles vão se sacrificando. E vai ser aquele grupo de pessoas maior, vai dizer: esses homens são loucos. Então a gente não vai abrir mão e a gente vai preferir viver os nossos privilégios, nossos interesses. Mas os 144 mil, eles vão viver essa fé, esse compromisso, esse sacrifício por Cristo até a sua volta. Eles terão o privilégio de ver Jesus voltando vivos, que vai ser para poucos, viu? Isso aí. Um simples vírus que está circulando aí no mundo aí, já tem gente que está se desesperando para morrer. Imagina quando vier aquelas coisas piores que o Apocalipse fala, né? A água se transformando em sangue, úlceras malignas e perniciosas. O profeta Zacarias, ele disse que viu uma visão onde as pessoas vinham e disse que os olhos apodreciam nas suas órbitas. É o pior câncer que tem, né? Porque o câncer ele vai apodrecendo aos poucos. Ele disse que as pessoas vinham e os olhos dela apodreciam nas órbitas. E outras pessoas ele viu e disse que a língua apodrecia na boca. Imagina aí uma praga dessa pegando nas pessoas aí. Um vírus que é invisível, as pessoas se desesperam, né? Coisas que virão para o fim. Isaías disse que a luz da lua será como a do sol, e a do sol 7 vezes maior. Mas os 144 mil, eles estão com Cristo, eles não se importam com isso. Por quê? No Salmo 91 diz: nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará na tua tenda. Não é porque eles tenham uma blindagem sobrenatural que venha deles. É porque eles se refugiam em Cristo. E Cristo concede a eles a força. Esse é o segredo, irmãos, da minha vida, da sua vida, todos nós. Tudo vem de Cristo. Não, mas eu não gosto de ler a Bíblia. Eu chego em casa e eu ligo o Netflix e só o que eu quero ficar é assistindo ali 24 horas. Quando eu pego na Bíblia, dá logo um sono. Isso é você, isso sou eu. Entendeu? Como é Cristo? Cristo aborrece o pecado e Cristo ama a lei de Deus. E quando você diz assim para Cristo: eu sou assim, mas eu quero ser como Cristo, aí ele vai fazer uma transformação na sua vida e alterar, entendeu? Alterar a sua natureza. Alterar a sua natureza. Como eu estava falando para vocês, daqui a pouco eu volto para esse ponto. Os 144 mil que eu falei para vocês, eles serão o grupo mais distinto de toda a humanidade. Já ouviu falar em Abraão, Davi, Isaac, Jacó? Não fala assim a Bíblia? Moisés, Elias, não é? São pessoas respeitadas e conhecidas na Bíblia, não são? Mas os 144 mil ainda serão mais distintos do que eles. Porque irão enfrentar uma experiência superior a deles. Em alguns pontos. Observe bem. Todos eles estarão salvos. No céu, os salvos estarão lá. Mas haverá grupos distintos. A própria humanidade que estiver no reino dos céus, os seres humanos, como eu falei para vocês, eles serão o quê? Reis e sacerdotes. Os seres humanos. Mas mesmo aí nesse grupo de reis e sacerdotes, haverão outros grupos distintos. E um deles será os 144 mil. No livro de Apocalipse fala que diz que em alguns lugares só entram eles. Só entra Cristo e eles. No livro de Apocalipse fala isso, né? Ninguém pode entrar ali, senão os 144 mil. Por quê? Por que isso? Eu sou policial, irmão, vocês sabem aqui. Na polícia existem treinamentos, eles chamam lá de experiência de sobrevivência. Ele pega você, né, diz: vão passar uma semana, 15 dias ali dentro do mato. Tem um pessoal que gosta dessas coisas, né?
É curso de sobrevivência. Aí você vai para dentro do mato. Aí a gente vai comer o quê? Se vira, né? Se vira aí. Vai beber o quê? Se vira aí. Depois daqueles 15 dias você tiver sobrevivido, não tiver corrido, aí você recebe o quê? Um brevet, entendeu? Título. Os bravadores têm também isso, né? Que faz aquelas especialidades, né? Recebe. Pronto, só que lá é bem mais difícil, entendeu? Bem mais difícil. Você tem que descobrir lá, pegar as plantas, né? Aí descobre o que é que se pode comer delas. E uma coisa é certa, ou você, como é que diz, pede para correr, né? Desiste, ou você encara tudo aquilo e depois você recebe o quê? O título. Esse cara aqui, aí lá no quartel é conhecido, né? Esse aqui é um cara de caatinga. Porque a caatinga, né, é a vegetação característica aqui da região, né? E é onde os caras ficam lá, 15 dias, um mês. Teve um cidadão lá que passou, parece que foi 6 dias sem comer, né? Sem comer o que a gente costuma comer, comendo o que se via lá. O que é que acontece com essas pessoas? Na polícia. Quando elas vêm para fazer uma palestra, elas são o quê? Quando elas são vistas em sala de aula, e alguém chega e diz assim, esse aqui, ele fez o curso de caatinga e ele está aqui para falar para vocês, contar a experiência dele. Ele é uma pessoa de pouco status ou de muito status? Muito status. Ele é uma pessoa que tem pouca autoridade ou muita autoridade? Muita autoridade. Por quê? Porque ele passou por uma experiência que ninguém passou. Assim são os salvos de Deus no mundo. Ninguém no universo inteiro de Deus terá experiência semelhante à nossa. Observe, irmãos. O que eu e você passamos aqui no mundo parece desagradável a princípio. Mas nesse sentido, nesse ponto aí, será algo bom. Porque é algo desagradável de passar, de enfrentar. Mas ao mesmo tempo é algo que ninguém passou. Ninguém enfrentou isso. E significa que aqueles que estiverem salvos com Cristo no céu, eles terão uma autoridade diferenciada no universo de Deus. Os salvos, os redimidos de Cristo, eles serão troféus na mão de Deus. Os anjos que nunca caíram, eles são importantes. Os filhos de Deus espalhados pelo universo, que obedecem à lei de Deus e vivem em paz, eles são para Deus maravilhas. Mas nenhum deles enfrentou o que eu e você enfrentamos. Tem que acordar e dormir todo dia nesse mundo desgraçado. E ter que buscar a Deus lutando contra o Satanás, lutando contra o pecado e lutando contra nós mesmos. 3 inimigos nós temos: o diabo, o pecado e nós mesmos. Eu tenho alguma chance diante desses 3 inimigos? Não tenho. Mas agora eu quero chegar no ponto que eu queria falar para vocês, né? Que o segredo para isso daí, o segredo para que a gente vença o diabo, o segredo para que a gente vença o pecado, o segredo para que a gente vença nós mesmos está em Cristo. Quero que você abra comigo aí, Gálatas. Essa passagem aí é uma passagem bem conhecida, mas é uma passagem pouco compreendida. Você entenda bem o que ela está dizendo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Observe, irmãos, a beleza desse versículo. Paulo está falando aí em Gálatas 2:20. Gálatas 2:20, que diz que não é ele quem vive, é Cristo que vive. Olha, se é Cristo que vive, o Satanás é páreo para Cristo? Eu, enfrentando o diabo, tem como vencer ele? Não tem como eu vencer o diabo. Por que não tem como eu vencer o diabo? Porque o diabo, ele já tem, ó as vantagens que ele tem, preste atenção aí. O diabo, ele tem, eu acredito que no mínimo mais uns 6.000 anos para trás de experiência, né? Quer dizer que antes de eu nascer ele já existia. Segunda vantagem que ele tem, ele é invisível. Eu não vejo ele. Como é que eu consigo vencer uma pessoa que eu não vejo, um inimigo que eu não vejo? Não tem como.
Outra vantagem. O inimigo, ele sabe o que você não sabe. Eu não sei o que foi que aconteceu com meu avô, com meu pai. Eu não sei o que acontece com as pessoas que me atingem, mas ele sabe. E muitas vezes eu não compreendo. É uma vantagem que ele tem. Lá em Efésios ele diz, né? A nossa luta não é contra carne e sangue, é contra o mal. Mas tem como vencer o mal? Não tem como. Não tem como. Mas se Cristo viver em mim? Eu quero que você me diga, vasculhe aí na sua Bíblia, na sua mente, alguma página da Bíblia aí onde tem um episódio em que o diabo venceu a Cristo. Tem algum episódio aí da Bíblia em que o diabo venceu a Cristo? Nunca. Nunca venceu a Cristo em nenhum ponto, em nenhum pensamento. Nunca venceu a Cristo. Então o segredo da minha vida, da sua vida, não é eu querer vencer. É você fazer como Paulo, deixar Cristo viver em você. Cristo vivendo em você, você é vencedor. Observe bem, irmãos, que privilégio. Agora mesmo já podemos ter Cristo vivendo em nós. E o privilégio de termos Cristo conosco durante toda a eternidade. De Cristo nos exaltar no universo. Já imaginou? É uma experiência dolorosa, difícil desse mundo, mas uma experiência muito valiosa. Na nossa vida mesmo, irmãos, as experiências mais valiosas são as mais dolorosas, sabia? As coisas mais desagradáveis que a gente passa, muitas vezes você se chateia, você se desespera, mas com algum tempo depois você percebe que aquilo foi a coisa mais importante que aconteceu para você, para que você despertasse, para que você abrisse os olhos, para que você mudasse. Do mesmo jeito é a nossa vida no mundo. Uma experiência de dor, de desespero, de luta, uma experiência de tentação. Mas com Cristo ao nosso lado, nós somos mais que vencedores. É outra passagem da Bíblia que fala isso, né? Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou e se entregou por nós. Aí diz que isso é feito, olha, como é que Cristo vive em nós? Como é que eu faço para Cristo viver em mim? Pela fé. É pela fé. Não é algo que você faz, é algo que você acredita. Você tem que ter fé em Deus. Tem que ter fé em Cristo. Senhor Deus, eu peço isso. A fé é isso, entendeu? É você fazer o que você não pode. Senhor, meu desejo aqui era pegar essa pessoa e esganar com os dedos aqui, ó. Matar ela sem fogo aqui. O meu pensamento aqui era de matar essa pessoa aqui. Mas eu peço que o Senhor me mostre como perdoar. Ó, isso é fé, entendeu? Pela fé você pede a Deus para que Deus faça aqui. E Deus faz isso ou não? Ele faz. Olha, Senhor, eu queria que um caminhão carregado de paralelepípedo passasse por cima de fulano. Para ficar do jeito que eu estou imaginando aqui. Mas eu sei que o Senhor não é desse jeito, o Senhor não faz isso. O Senhor ama as pessoas, então eu peço que o Senhor me mostre como eu posso amar essa pessoa. Aí Cristo vai fazer isso. Observe, é pela fé, entendeu? Pela fé. Porque do ser humano, a natureza é essa. É você fazer isso. É vingança, é ódio, é raiva, é vício. Eu mesmo quando eu começava, é umas coisinhas simples, né? Videogame, eu começava a jogar videogame. Aí a mulher dizia, chega a dormir, rapaz, espera aí que eu já vou, daqui a pouquinho. Quando ela era 3h30 da madrugada. 3h30 da madrugada. Mas é isso, olha, se alguma vez já fiquei até 3h30 da madrugada lendo a Bíblia. Algum de vocês já ficou, não? Nunca ficaram, não? Quando tem uma vigília, quando dá meia-noite, né, o pessoal começa a cair. Diz, eu vou aqui no banheiro. Aí, tchau, né? Mas um videogame, o cara fica a noite toda acordado e não percebe. É uma natureza terrível, né? Mas isso é o quê? Isso é eu, isso é você. Isso aqui é um ponto meu, mas o seu também tem os seus pontos fracos também, né? Isso sou eu, isso é você. Mas quando eu peço a Cristo e que Ele faça comigo o que Ele é, faça em mim o que Ele deseja. Ele vive em mim, então Ele transforma aquilo que eu sou, Ele transforma aquilo que é inútil naquilo que Ele é. É Ele que faz isso. Como eu falei para vocês agora há pouco na lição aí,
Você vê uma pessoa pregando bem, vê uma pessoa cantando bem, pensa que é a pessoa, mas não é. Você vê o Leandro Quadro respondendo aquelas perguntas da Bíblia, esse cara é muito inteligente. Você pensa assim, né? Como é que eu vou conseguir fazer isso? Não, ele também não consegue, não. É porque ele pede a Deus, entendeu? Ele ora a Deus e pede que Deus faça aquilo. Cristo pode fazer tudo. Se você pedir, tiver fé, né? Como diz aqui, né? Para que ele viva em você. Vive em mim. Como eu falei para vocês, irmãos, o diabo nunca venceu uma batalha contra Cristo. E nunca vencerá. Olha, no reino dos céus, quando ele estava lá, né? Diz que Miguel, a Bíblia fala lá, é Miguel, né? Batalhou. E diz que o dragão e os seus anjos também batalharam. Aí houve uma batalha, e nessa batalha quem perdeu? O dragão. Quem ganhou foi Miguel. Miguel é Cristo. Ele diz assim: não se achou mais o lugar deles no céu, e foram expulsos para a terra, e vinha brabo, mas perderam. Entendeu? Perdeu. Aí chegou lá no deserto da tentação, né? Aí Cristo estava lá, 40 dias, aí o diabo chegou, né? Não, transforma as pedras em pães aí, para você provar que é filho de Deus. Aí Cristo começou a citar a Bíblia, e disse: olha, nem só de pão viverá o homem. Disse: não, pois eu vou lhe dar todos os reinos do mundo, se você prostrado me adorar. Aí Cristo olhou bem assim para os reinos e disse: olha, vai-te, Satanás, porque é o Senhor teu Deus adorarás, só Ele darás culto. No livro Desejado das Nações, a irmã White fala que o plano do diabo era lançar a quarta tentação, entendeu? Ele deu 3 tentações, né? Transformar as pedras em pães, pular de cima do monte lá e adorar Ele. Aí Cristo resistiu às 3, aí o inimigo ia tentar a quarta. Ele disse: não, eu vou vencer ele de algum jeito. Mas só que na terceira tentação Cristo disse o quê? Vai-te, Satanás. Foi assim que ele falou? Quando ele disse vai-te, Satanás, o diabo não teve mais lugar para ficar. E perdeu mais uma vez. Agora eu quero que você me diga como foi a luta, a batalha do diabo contra Adão. Foi do mesmo jeito? A luta do diabo contra Eva. Foi do mesmo jeito? Foi, não. Todas as vezes que o diabo enfrentou o ser humano, ele venceu. Com algumas exceções, né? No caso de Jó, né? Jó ganhou, né? Em alguns outros casos aí tem, né? Mas na grande maioria das vezes, e também eles venceram pela força de Cristo, né? Jó venceu porque ele era apegado a Deus. Então todas as vezes que o inimigo vem contra mim, como eu falei para vocês, né? Ele tem vantagem. Ele tem o pecado que aí nos cerca, ele tem a nossa própria natureza que é contra nós. É muita vantagem. A nossa única segurança que existe é Cristo, é Jesus. Para concluir, eu quero colocar aqui para vocês um versículo chave que está em Pedro. Finalzinho da Bíblia tem Pedro. No comecinho do livro de 2 Pedro. 2 Pedro, achou? Aí tem assim o prefácio, saudação, né, no capítulo 1. Aí tem prática progressiva das graças cristãs e seus resultados. 1 verso 3. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Verso 4. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes de quê? De quê? Da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Em 2 expressões chaves aí que eu quero chamar a atenção para vocês. Primeiro é o divino poder, no verso 3, né? E no verso 4 é a natureza divina. É a única vez na Bíblia em que essa palavra aparece. Natureza divina é aí, nesse versículo, né? Natureza divina. A nossa natureza é humana. Entendeu? Nossa natureza é humana. Aí aqui está dizendo o quê? Que por meio das promessas da palavra de Deus, nós nos tornamos o quê? Co-participantes, não é assim que fala? De quê? Da natureza divina.
Observe, nossa natureza é humana. Cristo, Jesus, ele tinha a natureza humana. E ele tinha também a natureza divina. Ele tem as duas. Não só tinha, como continua tendo. Jesus, sabia? Tem duas naturezas. Ele tem a natureza humana e ele tem a natureza divina. E nós temos apenas a humana. Mas aqui nessa passagem ele fala que nós podemos nos tornar co-participantes da natureza divina. O inimigo, ele consegue vencer facilmente a natureza humana. Mas o inimigo nunca venceu e nunca vencerá a natureza divina. É uma luta inútil você tentar vencer na sua vida espiritual, na sua luta contra o pecado. Vencer com a sua natureza humana. É inútil. Não tem como vencer. Mas quando você, pela fé, crê nas promessas de Deus e confia em Cristo, então você se torna participante da natureza divina. É por meio dessa natureza que nós vencemos. Que Cristo vence através de nós. E é dessa forma que se dará o desfecho final do conflito dos últimos dias, os tempos que vivemos aqui. As coisas que nós estamos vendo, começando nesse ano 2020, estão apontando para piores que virão. A natureza humana já está cambaleando, se desesperando diante do que está vendo, né? Para que você possa enfrentar a crise futura, é preciso que em você exista a natureza divina. O Espiritismo ensina que você pode desenvolver a natureza divina por meio da reencarnação. O evolucionismo, ele ensina que você pode evoluir por meio de processos naturais. Mas a Bíblia fala que adquirir a natureza divina ocorre pela fé. Olha bem, isso aí você não vai encontrar em nenhuma religião. Pela fé. Quando você tem fé em Cristo, você confia nele e você pede a ele, ele transmite a você a natureza dele, que é divina. Isso foi um direito que ele adquiriu quando ele morreu na cruz. Ele não poderia fazer isso se ele não tivesse morrido na cruz. Se ele morreu na cruz, então Deus deu o direito dele fazer isso com quem ele quiser e com quem aceitar. Então ele pega a natureza divina dele e coloca. A natureza divina, ela prefere se aprofundar na Bíblia ou ela prefere jogar videogame? A natureza divina, ela deseja a Bíblia. O Salmo número 1 diz assim: o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Observe, quando muitas pessoas que eu ando em ambientes de festa, né? Tem pessoas que bebem de dia e de noite, sem parar. Isso é o quê? A natureza humana. As pessoas que usam droga, se não usar muito, elas ficam se tremendo, se desesperando, porque tem que usar, entendeu? Para poder controlar os nervos. Isso é o quê? A natureza humana. O vício escraviza. A natureza humana, você tem que forçar ela para que ela venha para a igreja. Se você não forçar, ela não vem. A natureza humana, ela diz: não, hoje eu não vou para a igreja não, porque aí começa a aparecer as desculpas, né? Eu trabalhei, estou cansado. A pessoa que está lá pregando é aquele rapaz que eu conheço já e não prega nada que presta, eu não vou nem lá para não olhar mais para ele. Aquela irmã que está lá não canta que presta também, então não tem para que eu perder tempo olhando para isso. A natureza humana, entendeu? Ela tem uma capacidade formidável de encontrar defeito. Não é? De achar coisas erradas. A natureza divina, ela encontra beleza nas coisas simples. Às vezes um irmãozinho simples, né? Lê a Bíblia e a pessoa diz: isso aí veio de Deus. E a natureza divina pode ser nossa pela fé em Cristo. Não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Irmãos, é isso que eu tenho procurado colocar em prática na minha vida. Pedir a Deus, porque eu sou uma pessoa que eu leio a Bíblia todo dia, né?
mas eu tenho uma capacidade impressionante de pecar. Às vezes até aqui, ó, pregando, e ali, às vezes passa um negócio ali atrás, lá fora na igreja, e se eu não ficar olhando para a Bíblia aqui, meus olhos desviam para lá, né? E às vezes até pregando a palavra de Deus, pregando, lendo a Bíblia, os meus pensamentos às vezes viajam para coisas erradas. Porque isso não é novidade para mim nem para ninguém. Assim é o ser humano. Aquele ser humano degradado que vive no pecado, você pode pensar que ele é diferente de um que anda na igreja arrumado, um palitosado com a Bíblia na mão, mas ele é a mesma coisa. A natureza humana, ela leva você, se você não se sujeitar a Cristo, ao pecado. E por isso que todos os dias eu tenho que pedir a Cristo. Enfrentar situações difíceis, situações impossíveis para mim e para você. Senhor, isso aqui para mim não tem como, eu não consigo. E todo dia peço a Deus, Senhor, me dê a tua força, a tua sabedoria. Me dê a natureza de Cristo, para que eu venha amar, para que eu venha perdoar, para que eu venha ter coragem de viver o Evangelho, de pregar o Evangelho. Isso aqui que eu estou falando para vocês aqui hoje, né, pregando aqui a Bíblia, era uma coisa que eu jamais imaginasse que eu pudesse ser capaz, né? Aí o irmão disse, não, você vai pregar. Ele disse, como? Eu não sei. Disse, não, mas você vai aprender. Disse, mas não tem como não. Aí a partir do momento que ele lançou o desafio, né? Vai lá aprender, aí eu foi o que eu fiz. Senão eu vou conseguir, eu vou tentar, eu vou conseguir, foi isso que eu fiz? Não foi isso que eu fiz. Eu fui para o outro lado, que é qual? Senhor, isso aqui eu não sei, mas o Senhor pode me ensinar, me ajude, me capacite. Existe capacidade em Cristo, sim ou não? Para que coisa? Qualquer coisa que você imaginar, existe capacidade em Cristo. Qualquer coisa. Basta que você vá a Ele e peça. E, olha, eu e você, se nós formos aprender algo, tem uma menina aqui que é universitária, tem outros que já estudaram aqui, né, igual o senhor é formado. Quantos anos você passa na universidade para aprender? No mínimo 4 anos, né? Você acha que Cristo, para ensinar algo a alguém, ele demora 4 anos? Não. Você acha que Cristo, para transformar alguém, ele demora 4 anos? Não. 4 anos é um método humano de ensinar. O método de Cristo é diferente. Ele ensina de forma rápida e precisa e eficaz. Basta que você se apegue a Ele pela fé. Essa é a mensagem, irmãos, de hoje. Heloísa pode cantar novamente aquele hino, né? Tudo que eu vivi, né? Eu quero que ela cante porque esse hino fala exatamente isso, né? Se nessa vida existisse um só nome, ele é Cristo. Ele é Cristo. O ser humano sem Cristo, ele vai virar o que é, né? Pó. Mas com Cristo, ele vira o que eu falei para vocês? Com Cristo, no reino dos céus, nós seremos o quê? Reis e sacerdotes. Com Cristo. Então, tudo é Ele. Amém?